Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Sim, já 2 semanas que eu não gravo, se eu não me engano. É um período um pouco mais complicado para mim, né? Como eu já falei, estávamos em reformas aqui em casa. Ainda estamos, tem alguns detalhes ainda a fazer, mas já bem menos trabalho do que vinha tendo. E com poucos assuntos, eu aproveitei que eu não tinha toda essa folga nessas últimas semanas, então fiquei nessa semana sem gravar, tá certo? Devia ter gravado alguma coisa sobre Brock Purdy e a renovação com os 49ers? Sim. Achei justa? Sim. É o que eu gostaria financeiramente para o 49ers? É lógico que não. Isaac, mas você é torcedor do Brock Purdy, tem camisa do Brock Purdy? Sim, gosto muito do quarterback, mas não creio que ele seja jogador para esse patamar salarial. Porém, todavia, entretanto, é o que está se pagando. Ele ainda conseguiu receber menos que Josh Allen, muito menos que o Dak Prescott, mostrando para o Jerry Jones, que ele está totalmente errado no quesito de produção de novos contratos com seus jogadores. Mas, porém, todavia, isso já passou, já acabei de comentar, e vamos vir com com um vídeo falando do calendário dos times na NFL. Sim, também estou atrasado quanto a isso, mas eu vou trazer aqui destaques, ou um jogo destaque, para cada time de cada conferência, de cada divisão. Vou começar com a conferência da AFC, a conferência americana, nesse vídeo. Na semana que vem estaremos com a conferência nacional, a NFC, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, vamos logo deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Então, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galera, começando com a AFC Leste, sempre leste, oeste, norte, sul, não, é leste, norte, sul e oeste. E geralmente eu faço nesta posição. Vamos começar aqui com a AFC Leste, falando do Buffalo Bills. Um jogo que eu coloquei aí de importante para os Bills foi um jogo, não foi contra Kansas City Chiefs. Acho que a maioria das pessoas espera, será que o Josh Allen vai continuar vencendo os Chiefs na temporada regular? Eles têm um jogo ali na semana 9? Pode ser que sim, mas eu fui sair da mesmice e coloquei o jogo da semana 16 não, da semana 14, é isso? Na semana 14 contra os Bengals, porque jogos entre Josh Allen e Joe Burrow, as duas defesas que não são das melhores, principalmente a dos Bengals, apesar de ter mudado a coordenação defensiva, mas fazendo com que talvez exista uma melhora lá em Cincinnati, e com algumas peças novas que foram trazidas para o elenco dos Bills, isso pode mostrar um duelo de ataque e de defesas muito interessantes. Tá certo que na questão de defesa, Joey Bosa compromete. Ele já sentiu a virilha, vai estar fora da off-season, não sei se estará pronto para os primeiros jogos da temporada regular, e não sei se ele estará inteiro na semana 14 para esse duelo contra os Bengals. Mas que vão ser duas defesas que ainda são incógnitas, um pouco menos a dos Bills, um pouco mais a dos Bengals, e dois ataques promissores que pontuam pra caramba. Então esperem um jogo com muitos pontos entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, jogo lá em Cincinnati, mas esse aqui é o jogo do calendário dos Bills, tá certo? Que é o mesmo que eu coloquei para os Bengals lá na NFC Norte. Então já está devidamente comentado aqui também. Então chegando na NFC Norte, passo direto pelos Bengals. Falando do New England Patriots, eu vou falar aqui da semana 12, o jogo em que eles vão visitar Cincinnati contra os Bengals novamente. Mas, Isaac, por que você colocou esse jogo? Eu acho que alguns jogos divisionais vão ser muito mais empolgantes para a franquia aí agora dirigida por Mike Vrabel. Ok, concordo também. Só que eu fiquei pensando, ano passado, com aquele time bem mais ruinzinho, né? Bem furrequinha, vamos dizer assim. Eles conseguiram vencer os Bengals na semana 1. Será que eles conseguem repetir isso na semana 12? Por que isso daí? Semana 1, geralmente os Bengals demoram para engrenar, né? É a galera do churrasco, como diz o Anthony Curtis, eles começam fazendo churrasco, os treinamentos, as primeiras semanas ainda estão lentos, começam a engrenar a partir das semanas 5, 6, 7, e só depois eles vão com tudo para frente, para cima. Então, será que na semana 12, com os Bengals talvez um pouco mais alerta, os Patriots conseguem repetir o feito do ano anterior? Por isso que eu coloquei esse jogo como um dos promissores. E eu quero ver
Mike Vrabel na semana 12, será que ele vai estar conseguindo manter esse time bem relevante, mesmo que o ataque não tenha sido tão bem reestruturado quanto pensava-se se fazer dentro da off-season e também no draft? Diga aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Continuando, vamos falar do New York Jets agora, que eu coloquei a semana 1 como o jogo talvez mais animador nesse calendário, que é o jogo contra os Steelers lá em Pittsburgh. Por que esse jogo, Isaac? Porque a única coisa que torna de fato esse confronto interessante é o reencontro de Fields com o time de Pittsburgh e provavelmente possível reencontro de Aaron Rodgers com os Jets. Tirando isso, talvez nada que empolgue tanto no primeiro momento, isso em maio de 2025. Porém, todavia, entretanto, vai que a lei do ex faça um jogo muito bom, caso, pelo menos, o Fields esteja ainda... Não, acho que ele vai ser o titular na semana 1, não é possível, a não ser que ele se contunda. Não quero que ninguém se contunda, mas contando aí com Fields e Aaron Rodgers, quem será que vai levar melhor? Será que vamos ter um grande jogo? Ou vai ser um jogo chato pra caramba? Talvez esse jogo não chame tanta atenção por conta da possível qualidade, mas sim pelo possível encontro reencontro entre seus quarterbacks com seus ex-times. Talvez só por isso, mas coloquei ele porque também Jets não me empolga tanto a ponto de escolher qualquer outro jogo como jogo assim empolgante. Com os Dolphins eu apelei e coloquei semana 18, jogo divisional lá em Foxborough contra os Patriots, tá? Miami Dolphins não é assim um time que eu espero muita coisa nesse ano, mas eu quero ver como que eles vão continuar lidando com o frio ou se eles vão mudar a sua forma de jogar mesmo em épocas de frio. Tua Tagovailoa, primeiro, estará saudável? Segundo, ele estará jogando de forma regular o ano inteiro? Ou essa segunda metade da temporada regular vai ser como as outras? Ele vai cair de produção, ele vai sofrer concussão ou alguma contusão, porque ele nunca entregou o ano inteiro legal para a franquia de Miami. E outra, como será que Mike McDaniel vai lidar com isso, com essa situação? Porque o Mike McDaniel tá ali no hot seat, vamos confessar, ele tá no hot seat. Agora, ele vai conseguir reestruturar a cabeça de seus jogadores para lidar com o frio e jogar bem nessa situação? É aí que entra a figura do head coach. Cabe a ele talvez mudar um pouco dessa cultura, mas é uma cultura difícil de se mudar, pelo menos no meu ver, ultimamente ali em Miami. Mas esse jogo pode mudar aí sim algumas coisas dentro da franquia. Caso os dois times estejam bem, ou relativamente bem, vai que a vitória de um ou de outro pode garantir a classificação ou a eliminação para um possível playoff. Por isso a semana 18 contra os Dolphins, ou dos Dolphins contra os Patriots, é o jogo mais interessante, no meu ver, para a franquia de Miami. Vamos para a AFC Norte falar aí do Ravens e vamos logo de semana 3 contra os Lions, porque apesar da saída de Ben Johnson e de Aaron Glenn da franquia de Detroit, cada um foi para seus times aí, Bears e Jets respectivamente, eu acho que esse jogo promete muito justamente por conta dos novos coordenadores. E lógico, sempre aquele ímpeto de Dan Campbell, das quartas descidas, um treinador arriscado que levou essa característica para a franquia e tem esse DNA mais agressivo, um pouco mais vencedor que a franquia não carregava há tanto tempo. E tá certo, eu poderia colocar aí jogo contra os Ravens, reencontro que pode ser excelente para um caso de uma possível vitória para os Chiefs, mas eu quis fugir das cartas marcadas novamente, por isso que eu coloquei esse jogo contra os Lions. Então é um jogo que eu quero ver como estará a defesa dos Lions e o quanto que Lamar Jackson e companhia limitada vão responder a essa possível nova defesa e o quanto a defesa dos Ravens vão responder ao ataque e às possíveis novidades desse setor do Detroit Lions. Então é um jogo que promete ser empolgante, até porque talvez também entregue muitos pontos de ambos os lados para nós. O dos Steelers é o mesmo que eu coloquei para os Jets, semana 1, tá? Então já foi comentado, fica aí só o registro. Cincinnati Bengals também já foi comentado na semana 14 contra os Bills, lá no primeiro comentário do Buffalo Bills. Então, tudo já aí colocado nos seus mínimos detalhes,
o duelo entre Joe Burrow e Josh Allen, sempre interessante de se ver e promete ser um jogo com muito, mas muita pontuação. Diga aqui nos comentários, concorda comigo, discorda de mim? Para os Browns, ó, mais um jogo de semana 14 entrando aqui. Browns contra os Titans, muito mais por conta do duelo entre Cam Ward, primeira escolha do draft esse ano, e Shedeur Sanders, que foi cotado aí para ser o segundo ou até mesmo o primeiro quarterback a ser escolhido no draft, mas caiu lá para 144 no quinto round. Então esse possível duelo promete ser interessante para os dois times. Se é que o Sanders será titular ainda esse ano, eu creio que sim. Mas fica sempre a dúvida porque a gente nunca sabe se o técnico, no caso aqui o Stefanski, vai entender que ele estará pronto já nesse ano para se tornar titular. Talvez, dependendo de como estiver a campanha dos Browns, até mesmo antes dessa semana, a torcida já começa a pedir o Shedeur Sanders, o pai dele, né, o Deion Sanders, já dando muitos pitacos na internet, na televisão, fazendo com que a pressão sobre o Stefanski seja grande e ele acabe cedendo e colocando o Shedeur como titular, até mesmo antes do confronto com os Titans. Mas, se isso acontecer, vai ser um duelo interessante entre os dois principais nomes que foram trabalhados em questão de quarterback nesta off-season antes do draft e todo o que aconteceu com o Shedeur Sanders durante o draft. É isso que vai entrar dentro de campo nesse duelo. Vamos partir para a AFC Sul, começar a falar do Houston Texans. Jogo que eu coloquei aqui é o jogo contra os 49ers na semana 8, jogo lá em Houston. E por que eu coloquei isso? Primeiro, reencontro de DeMeco Ryans com sua ex-franquia, os 49ers, e também um baita duelo de defesas entre o DeMeco Ryans, que é ex-coordenador do 49ers, e Robert Saleh, agora ex-head coach dos Jets, que retorna ao seu posto, né, o posto, né, que ele acabou o levando para o cargo de head coach lá em Nova York, que é o cargo de coordenador defensivo dos 49ers novamente. Então nós vamos ter aí dois belíssimos coordenadores de defesa, um ainda como head coach, para fazer aí duelos incríveis. E qual dos ataques vai estar melhor para furar a boa defesa? Bem, o 49ers precisa melhorar bastante do que veio apresentando para se tornar boa de fato, mas isso é o que a gente acha que vai acontecer, pelo menos nossos torcedores. Agora, qual dos dois ataques vai ter mais capacidade de furar a defesa do adversário? É aí que eu quero ver, porque também o ataque do time de Houston sofreu algumas perdas consideráveis nessa pós-temporada, nessa off-season. Então, vamos ver. Quem vai melhor? Brock Purdy, CJ Stroud? Quem vai melhor? DeMeco Ryans? Robert Saleh? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tem outro jogo dos Texans que você coloca aqui como mais importante? Também quero saber, deixa aqui. Mais um jogo internacional entrando aqui na nossa conta, o jogo dos Colts contra os Falcons na semana 10, lá em Berlim, se eu não me engano, o jogo vai ser. Tá certo que esses jogos em Londres, em Berlim, não são assim, muito animadores em questão de qualidade de jogo. Porém, todavia, entretanto, eu acho que isso pode mudar. Começando com o do Brasil, que já promete ser muito bom, como foi ano passado, os outros jogos, alguns deles prometem assim bons embalos durante a temporada, mas esse dos Colts contra os Falcons é um que talvez prometa entregar alguma coisa interessante nessa data da semana 10. Mas para isso acontecer vai depender de alguns fatores, como por exemplo, Anthony Richardson e Daniel Jones. Quem vai ser o quarterback dos Colts nesta semana 10? Outro, como estará a situação de Michael Penix Jr., agora titular dos Falcons, tomando o lugar de Kirk Cousins, e querendo ou não, por mais que tenha tido 2, 3 bons jogos no final da temporada passada, foi uma amostragem muito baixa para se ter uma certeza total do jogador. Então na semana 10 nós já teremos um pouco mais de amostra do poderio ou não do Michael Penix Jr. Então fica aí essa questão. Vai ser um bom jogo ou não? Promete ser. Espero que seja. Mas vai depender desses fatores. Até porque Anthony Richardson precisa evoluir e muita gente acredita que ele não passa daquilo que ele já é. Daniel Jones entrega entretenimento, então ele vai entregar um touchdown e 2, 3 interceptações, algumas pick six, talvez vai correr e vai cair no meio de campo.
Entretenimento vai ter, mas aí são outros 500. Diga aqui nos comentários, você teria algum outro jogo dos Colts para colocar aqui como destaque? Algum que não seja, vamos dizer assim, divisional. Quero saber a sua opinião. Já com Jacksonville Jaguars eu apelei e coloquei duelo divisional. Por que duelo divisional? Eu coloquei semana 10 contra os Texans. Mas que tem outro jogo contra os Texans bem antes, sim. Tem a semana 3 contra os Texans, mas esse jogo aqui, ele pode selar os rumos da AFC Sul na disputa pelo título da divisão. Acredito que os Jaguars vão vencer a divisão? Sinceramente, não. Não acredito, mas não quer dizer que não possa acontecer. Só que com Liam Cohen agora como head coach, a possível mudança de cultura da franquia pode ser radical. E nós temos um Trevor Lawrence que é um jogador que ainda não mostrou todo o seu potencial assim de forma regular. Teve jogo que ele foi excepcional, teve jogo que ele foi uma caca gigantesca. Será que com o Liam Cohen ele consegue uma estabilidade, uma regularidade? E é aí que nós vamos ter uma noção. Já na semana 10 talvez já dê para ter essa noção nesse jogo contra os Texans. E aí, quem vencer esse jogo, talvez esteja ali mais próximo de vencer a divisão. Talvez. Sempre tem um talvez aí, porque nada é certeza aqui, porque mesmo que fossem previsões oficiais, não seriam certezas de nada, porque senão não seriam previsões, e sim seriam confirmações. Diga aqui nos comentários, esse jogo é válido como um dos mais importantes para os Jaguars? Para encerrar o lado sul da AFC, vamos falar aí da semana 14, mais uma semana 14, dos Titans contra os Browns. Não, vamos falar, nós já falamos sobre isso, que é o encontro entre Cam Ward e Shedeur Sanders, para saber quem vai ser o melhor, quem é o dono da razão naquela questão entre quem era melhor, quem deveria ser o primeiro a ser escolhido ou não. Então, tudo isso vai entrar em jogo nesse campo e já foi muito bem citado no calendário dos Browns alguns minutos atrás. E vamos encerrar esse vídeo com a AFC Oeste, começando com os vice-campeões do Super Bowl, que é o Kansas City Chiefs. E eu coloquei aqui a partida contra os Ravens. Se no calendário do Ravens eu coloquei um outro jogo, nesse aqui eu coloquei contra o Ravens, porque na semana 4, talvez aquela questão de como eles jogaram a temporada regular inteira do ano passado, de forma bem assim, bem mediana para baixo, ganhando nos últimos jogos, com bons últimos quartos, o que garantiu bons resultados aí para a franquia dos Chiefs. Esse ano talvez comece igual, talvez. Não teve muitas mudanças no quadro de wide receivers. O Travis Kelce não é mais o mesmo tight end. Será que ele vai ter uma mudança, vai render um pouco mais esse ano? Fica essas dúvidas pendentes. O físico do Patrick Mahomes ainda vai ser aquele físico de papai cervejeiro? Tá certo que ele, barrigudo ou não, arrebenta qualquer jogo com jogadas excepcionais, até mesmo correndo com a bola. Porém, todavia, entretanto, será que eles conseguem manter mais um bom ano com jogos mais lentos ou jogos mais ou menos? Um jogo contra o Ravens na semana 4, talvez já dê pra gente ter uma noção se isso vai ser o suficiente ou não. Mas aí é minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários. Outra apelação, Los Angeles Chargers não poderia ser outro. Jogo contra os Chiefs na semana 1, aqui em São Paulo, no Brasil. É óbvio que esse, na minha opinião, será o melhor jogo dos Chargers na temporada. Na minha opinião. Porém, todavia, entretanto, é jogo divisional. Pode sim ser um divisor de águas na classificação final das franquias dentro da divisão. Porque a divisão era muito ruim. Só os Chiefs mandavam na divisão. E agora os Broncos, os Chargers e até mesmo os Raiders começaram a se reorganizar, e Chargers e Broncos já se reorganizaram muito melhor do que os Raiders, que também já estão se reorganizando com o Pete Carroll. Então a divisão está ficando um pouco mais complicada para os Chiefs, que teve uma queda também no seu desempenho nas últimas 2 temporadas, principalmente na última. Então essa vitória ou derrota de ambos os times pode ser sim um fator de desempate de posições dentro da franquia ou dentro da divisão ao final da temporada regular. Diga aqui nos comentários, concorda ou discorda de mim? Denver Broncos, semana 13 para mim, a semana que tem o jogo mais importante, ou o jogo mais esperado por mim, que é o jogo contra os Commanders lá em Washington.
E poderia ser qualquer outro jogo, contra os Chiefs, contra os Chargers, até mesmo contra os Raiders. Mas eu quero ver esse duelo entre Bo Nix e Jayden Daniels, né? As duas escolhas de primeira rodada do ano passado. Sei que os dois QBs não se enfrentam ao mesmo tempo, mas essa é a narrativa. E eu quero ver quem vai render melhor nesse jogo. Nós temos uma excelente defesa do lado dos Broncos, o que pode ser uma pedra gigantesca no sapato de Jayden Daniels, no caso aí da chuteira, né? Enquanto a defesa dos Commanders tem melhorado, não deu ainda não mostrou ser uma baita reorganização defensiva, falhou no ano passado apesar de ter tido bons resultados, mas esse ano parece que foi um pouco mais reforçada. E Dan Quinn é um técnico de tendências defensivas, então ele provavelmente tem muita mão dentro da organização dessa defesa. Do lado do ataque, o Cliff Kingsbury trabalhou muito bem as características de Jayden Daniels, o que facilitou a vida do quarterback dentro da franquia. Agora, nesse jogo, ele será capaz de furar uma das melhores, talvez se não a melhor defesa da NFL, pelo menos agora em maio de 2025? Essa que é a questão, por isso que eu coloquei esse jogo como um dos mais esperados dos Broncos, principalmente por conta da sua defesa. E para finalizar, Raiders, que apesar de ter dado ter dado um pequeno upgrade na franquia, principalmente com a chegada de Pete Carroll, e querendo ou não, a chegada do Geno Smith também é um upgrade na posição de quarterback, eu coloquei a semana 18 dos Raiders recebendo os Chiefs. Por que esse jogo? Por que não qualquer outro jogo divisional em qualquer outro dia? Porque os Raiders, geralmente, mesmo quando estavam bem ruinzinhos, eles davam um trabalho gigantesco para o time de Kansas City. E esse jogo sendo na semana 18, lá em Las Vegas, pode também definir os rumos dentro da divisão. Porque a gente não sabe se os Chiefs vão ser capazes de disparar na frente, como vinha fazendo até no retrasado, e deixando os outros times bem para trás, ou se nós vamos ter uma equalização maior dentro da divisão. O que eu acho que é o que vai acontecer. Contando com essa equalização maior, é bem capaz que esse jogo defina assim, posições para as franquias dentro da divisão oeste da AFC. Quem vai ser o primeiro, o segundo e, caso aconteça, quem vai ser o terceiro classificado para os playoffs. Será que acontece isso esse ano? No passado aconteceu. Pode ser que sim, mas só o tempo dirá. Diga aqui nos comentários, concorda comigo, discorda de mim? Eu quero saber a sua opinião também sobre esses jogos. Bem, pessoal, hoje terminamos essa gravação aqui sobre os times, o calendário dos times da AFC. Lógico, um jogo por time, senão ia ficar muito mais longo. Mas na semana que vem voltamos com a NFC, falando desses jogos também. E aí, escancarando para mim quais são os principais jogos para cada um dos times da Conferência Nacional. Deixa seu like, se inscreva no canal, não esqueça de comentar, de compartilhar com seus amigos. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!